eu queria responder a duas provocações. Eu adoro quando vocês me provocam nos comentários. Uma do Diego Querubino, outra do Alex. A minha tentação, Alex, é me virar e chamar você de Alex, ou Alex, só para dar uma... Hã? Alex ao quadrado. O Alex ao quadrado, tá ótimo então. Diego Querubino, liberais, tudo foi ótimo, tudo foi lindo, tudo foi bom demais. Eu também acho, Diego, que bom que você concorda com a gente. Só um pouquinho de desigualdade, pelo amor, né? Os caras se escastelam, ficam bilionários e agora entraram na política de cabeça. Antes de tudo, liberais não entraram na política de cabeça agora. A gente está de cabeça na política desde a segunda metade do século XVIII. Então, antes dos conservadores e antes dos socialistas. Nós chegamos primeiro, então não vem com esse papo não, tá, Diego Querubino? Isto posto, não é verdade? Sim, é tudo mato. Isto tudo posto, você pode não gostar, você pode gostar, você pode não gostar, mas deixa eu só... Isso aqui é uma caricatura da visão liberal, tá? Como é que liberais em geral leem, e não é diferente do que o Otaviano estava dizendo, como é que liberais em geral leem esse processo que começa nos anos 80, se acelera nos anos 90 de globalização. Você teve um enriquecimento imenso do mundo, você teve um enriquecimento imenso de países que estavam na periferia, você teve em inúmeros países, o Brasil é parte disso, uma retirada gigante de pessoas que estavam na pobreza para um nível de classe média baixa. Ou seja, pessoas que saíram daquele estado em que você tem dificuldade de comprar comida todo dia e passaram para um estado em que você começa a comprar ar-condicionado, começa a comprar geladeira, televisão, tudo mais, que você é integrado ao mercado de consumo. Então, nesse sentido, a globalização foi extremamente positiva. Agora, simultaneamente, a globalização também gerou uma quantidade muito grande de bilionários. E isso achatou, ou isso ampliou a desigualdade de renda. E quem sofreu com isso não foram as pessoas pobres. Quem sofreu mais com isso foram as classes médias, principalmente em países mais ricos. Foram as classes médias na Europa, a classe média nos Estados Unidos, a classe média no Canadá, a classe média no... Agora, a gente viveu um pouco disso sim, porque embora a nossa classe média tradicional seja menor, ela é uma classe média. E nós que estamos na classe média, eu e o Léo somos pais de uma geração de classe média que vai ter mais dificuldade com a vida do que nós. Isso é meio que uma coisa nova, né? Porque no pós-guerra, em geral, quando você chegava à classe média, era meio que dado que a geração dos seus filhos teria uma vida mais fácil do que a sua. E nós já tivemos uma vida um pouquinho mais difícil do que a dos nossos pais, e nossos filhos vão ter uma vida consideravelmente mais difícil do que a nossa. Quer dizer, para as classes médias, a coisa ficou mais difícil. Não quer dizer que as pessoas estejam ameaçadas de ficar pobres e tudo mais. Agora, acesso à moradia, por exemplo, ficou mais difícil. E isso é um desequilíbrio que só se resolve inevitavelmente com regulamentação do mercado, regulamentação da economia. E não, liberais não são contra a regulamentação da economia. Liberais inventaram a regulamentação da economia dentro de democracias. O Estado, no fim das contas, e sim, isso é absolutamente compatível com Adam Smith, o Estado, no fim das contas, está aí para resolver a questão das desigualdades. Agora, se você olha para a humanidade, estatisticamente somos mais ricos e vivemos mais em paz do que em qualquer outro momento da história. Tem mais pessoas, tem um percentual maior de pessoas no mundo distanciadas de serem vítimas de pobreza do que jamais houve na história. Então, apesar de haver dificuldades, sim, haver problemas, sim, que precisam ser encarados,
nos números duros ali não dá para dizer, infelizmente, me perdoem vocês socialistas, não dá para dizer que a globalização foi negativa. Não foi. Um último comentário do Alex. Escassez de mão de obra. Traduzindo, não queremos pagar salários maiores, parem o país e vamos crescer de forma que não precise distribuir renda. Ele não disse nada disso, Alex. Ou Alex ao quadrado, ou Alex, ou Alex. Com eco. Ele não disse nada disso. O que ele diz é o seguinte: a gente está próximo do pleno emprego no Brasil. Isso quer dizer que quem procura trabalho encontra trabalho remunerado. É mais difícil. Você tem aí inflação. Nesse sentido. E quando você começa... Porque a lógica aqui é o seguinte, como você tem mais gente comprando, o brasileiro não produz poupança, né, que é um dos problemas da economia brasileira. A gente recebe dinheiro, a gente gasta. Tem várias questões aí envolvidas e o brasileiro não é culpado disso. Mas o fato é de que isso é muito dinheiro circulando na economia e quando a economia está superaquecida, você gera inflação. E, cara, uma das maiores dificuldades que eu tenho de conversar com a esquerda e é uma dificuldade sincera, que eu não consigo ouvir gente de esquerda que acha que a inflação é um problema menor. Entendeu? Porque se teoricamente, a esquerda está preocupada com quem é mais pobre, porque essa é a lógica da esquerda, você querer proteger as pessoas que são mais pobres, inflação é a pior coisa que pode acontecer com alguém que está com dinheiro contado. É menos comida que essa pessoa vai comprar. É mais fome que essa pessoa vai passar. Essa pessoa tem menos condições do que nós três aqui nessa bancada e provavelmente a maioria de vocês nos assistindo, pessoas realmente pobres, com dificuldade de acesso a serviços bancários, têm muito mais dificuldade de se defender de inflação do que nós temos. Entende? Então, inflação é um problema para gente pobre. Inflação não é um problema para gente rica. Gente rica ganha dinheiro com inflação. É o pobre que se ferra. A inflação não é bom. A inflação precisa ser controlada. Essas pessoas não têm a memória do que foi o governo Sarney. Nossa. Elas não têm memória do que era o fato de você, do teu dinheiro no dia seguinte, teu salário na metade do mês, no que você recebeu, ele já valia metade do que ele valia. Sabe? De você ir ao mercado e você ficar correndo com o cara da remarcação. O cara que ia botando 10 etiquetas, uma em cima da outra, mudando o preço no decorrer do dia. Isso, a Luísa não vai lembrar desse negócio. Você chegava no supermercado, eram umas etiquetinhas amarelinhas ou branquinhas, e eram realmente... Era um trocinho grosso, porque... Todo dia ele ia lá com aquela maquininha, que era tipo uma pistolinha aqui, o troço, botando uma etiqueta em cima da etiqueta anterior. Às vezes você tinha um produto com 3 etiquetas. E qual o preço aqui? Claro que era o maior, mas aí tinha regra que se está com 3 etiquetas, você tem que pagar o preço menor. Tal. Tinha... e aí procurar o pacote de biscoito que estava com 2 etiquetas. Eu era craque de fazer isso. Mas era isso. E quem tinha acesso ao serviço bancário, como o Pedro falou, tinha o overnight, que rendia de um dia para o outro. E tem uma coisa, sem nenhuma... Tinha um anúncio de TV que era o cara andava, batia na carteira e fazia assim, porque era uma coisa que o governo não tinha controle, não tinha fiscalização nenhuma. Era o caos. Não é bom. Eu não tenho memórias práticas, mas tem umas coisas na minha infância que ficaram bem ligadas a isso, que é, por exemplo... Os meus pais faziam compras num supermercado atacado e era um evento ir lá no dia que eles recebiam, porque... Você tinha que fazer compra de mês, porque no dia seguinte já está tudo mais caro. E então assim, você comprava a maior... Exatamente, a maior quantidade. O Pedro falou de você não fazer poupança, sabe? Porque você... Num dado momento eu fui milionário. Sabe? Eu já fui milionário. Meu salário era de mais de 1 milhão. Sabe? Porque era As famílias de classe média, Luísa, tinha um produto que começou a ser popular no Brasil, que se você fosse numa loja de eletrodomésticos nos Estados Unidos ou na Europa, você teria dificuldade de encontrar... O freezer de chão? Que era o freezer.
Entendeu? Famílias de classe média tipicamente tinham uma geladeira e um freezer. É um freezer grande, alto, do tamanho da geladeira, que é um troço para você congelar carne, congelar. A gente comprava muita comida, a gente comprava comida para o mês todo. E você precisava armazenar aquela comida. Eu lembro desse freezer em todas as casas da minha infância e inclusive na casa dos meus avós que faleceram recentemente, ele ficou lá porque como eles já viveram fases difíceis na vida, eles nunca mais se desfizeram daquele freezer, ele foi usado como armário pelo resto da vida e deve estar lá até hoje ainda. É isso. E isso é viver sob uma inflação descontrolada. E a gente que nem remotamente nós estamos nessa situação. Mas é aquela forma, um cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. E assim, às vezes parecia um estoque para passar uma guerra, um inverno em casa, Sim, assim, que era isso. carne estocada para, sei lá, 3 meses.